Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Aleluia. Hoje estamos aqui louvando ao Senhor, bendizendo ao nosso Deus, amém? Antes de convidar o apóstolo Gelson a trazer a mensagem, eu quero apresentar os pastores que estão nos honrando com sua presença. Apóstolo Agenor, coloque-se de pé. Para quem não conhece ainda, queridos, apóstolo Agenor é um patrimônio de Araguaína, um homem de Deus, um amigão do coração. Eu costumo dizer que ele é o nosso João Crisóstomo, garganta de ouro. Deus abençoe, querido. Seja muito bem-vindo. Pastor Wagner, pastora Fabiana, muito bom recebê-los também. Deus abençoe, são lá da Igreja Quadrangular. Wagner foi nosso vereador aqui em Araguaína também. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Há mais algum pastor ou pastora em nosso meio nos visitando? Não? Glória a Deus. E todos os demais irmãos? Quem? Levanta aí, querida. Não estou lhe reconhecendo, me perdoe. Pela distância eu estou reconhecendo. Pastor tá feio, o pai da noidinha. Ah, tá ok, pastor. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Uma grande bênção receber o irmão aqui. E quantas pessoas estão nos visitando pela primeira vez? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Eu vou acompanhar um pouco para nós ver. Se você não ficar tímido, eu gostaria que você se levantasse para que a igreja conhecesse você. Amém? Às vezes as pessoas ficam tímidas. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. É um grande prazer recebê-los. Deus abençoe vocês. Podem se assentar. Glória a Deus. Estamos felizes do que Deus está fazendo. E posso dizer não só nesses dias, mas durante esses 29 anos de abençoada existência desta igreja. E sem mais delongas, eu quero convidar o apóstolo Gelson Becker a vir estar conosco por aqui, querido. Aleluia. Para quem não esteve ontem e não me viu apresentar o apóstolo Gelson, ele é um catarinense e radicado no Pernambuco, um homem de Deus. O conheci em 2007 e desde aí temos travado amizade e trouxemos ele também aqui em 2009, além de 2007. E essa é a terceira vez que ele vem a esta igreja. Meu irmão, é um grande prazer recebê-lo. Tentamos trazê-lo outras vezes, mas nunca dava certo. Mas esse ano deu certo. Graças a Deus, nós conseguimos trazê-lo. E sem mais delongas, fique à vontade, meu irmão. Deus te abençoe. Faça tudo que o Pai lhe mandar fazer. Você está em casa. É uma honra ter você aqui com a gente. Deus te abençoe. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, amigos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? Amém. Olha nos olhos vizinhos aí, prepara teu coração. O Espírito de Deus vai nos pegar essa noite. Nós vamos nos render à presença dele, amém? Ó, eu quero fazer ciúme em vocês, obrigado, irmão. Eu ganhei os 3 livros do apóstolo Eudésio: Geração de Davi, Prosperidade Sem Culpa e Maria, a maior mulher da história, tá? Se você não tem, ainda dá tempo de você se arrepender e adquirir. Ele deu para mim, e vou ler, e vou plagiar as pregações dele. Eu vou escrever em letras minúsculas, bem bichinho, bem pequenininho assim: Copyright by Ministério Refúgio, Apóstolo Eudésio, Araguaína, Tocantins. Amados, vamos fazer alguns exercícios de intercessão hoje. Vamos subir na presença de Deus. Vamos despertar e render o nosso espírito, a nuvem da glória, o mover do Espírito Santo de Deus. Vamos poder servir ao corpo de Cristo. Vamos poder servir a essa igreja local. 29 anos de ministério, refúgio. E encerramos ontem declarando, repita comigo: pela espada do Senhor, Pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, pela espada de com Gideão, força de leão bravo, pela espada do Senhor, pela espada do Senhor, pela espada do Ministério Refúgio. pela espada do Ministério Refúgio. Eu não sei vocês, mas quanto a mim e a minha família, diga: eu e minha casa
Eu e minha casa Já resolvemos. já resolvemos. Já decidimos. Já decidimos. Já está definido. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha casa. Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. serviremos ao Diga, Senhor. eu e minha casa. Eu e minha casa Serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Na cidade de Araguaína, através da instrumentalidade desse altar. Apesar das loucuras, dos defeitos, dos pregadores heréticos que o apóstolo e o Désio insistem em trazer aqui, esses contrabandeados ali de Santa Catarina foram mordidos pelos gansos na infância, estão no processo de cura interior, de libertação, exorcismo até os dias de hoje. Amém, igreja? Amém. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor através da instrumentalidade da minha igreja local, nesse tempo, nessa geração, nessa cidade. Diga, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão. Assim nós estamos nos unindo para gerar e manifestar uma atmosfera, nos unindo para gerar e manifestar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos inventando um novo sistema de crenças, uma nova ideologia, uma nova filosofia, uma nova ordem político-partidária, ideologicamente de militância social ou política, armada, bélica e militar. Não, existem muitas no planeta Terra, mas uma manifestação de tantas egrégorias da maldade, nós reconhecemos egrégorias de louvor e adoração a Deus através da instrumentalidade de todas as igrejas, todos os homens e mulheres de Deus que creem nos elementos básicos da fé cristã e são comprometidos com a palavra, com a ressurreição de Jesus Cristo, os elementos básicos da fé cristã que você encontra no credo apostólico, e juntos, mesmo que a logomarca seja diferente, a denominação seja diferente, diga, nesse tempo, nessa região geográfica, reivindicamos o espírito de unidade para que o mundo creia que nós fomos vocacionados, ungidos, separados para pregar o Evangelho. Amém? Essa noite eu quero começar com alguns exercícios da escola de ativação profética. Então eu vou introduzir alguns princípios, falar um pouco sobre o feijão com arroz e dons espirituais. Talvez eu até vá chover um molhado nessa introdução agora, mas é possível que pessoas não tenham essa informação, então é bom conceituar, para do metade para o final a gente poder pegar as coisas profundas. E essa noite eu quero fazer com vocês exercícios de ascensão à sala do trono. Diga, exercícios para subirmos na presença manifesta da glória do Senhor. Sabe que quando você crê em ressurreição é muito bom. Quando você experimenta o poder da ressurreição é infinitamente melhor. Mas até uma heresia, né? Que a pessoa, ela, às vezes, recebe uma doutrinação didática que ela só vai experimentar o poder da ressurreição depois que ela morrer. E aí o pregador vem dizer que vai orar aqui agora, vamos ativar uma atmosfera de ressurreição. Ele disse, meu Deus, que heresia é essa? Não, relaxa. Você já viu o livro de Hebreus? Leia ele umas 40 vezes antes de lavar o pé e tomar leite com farinha para dormir e descubra o código e a expressão do autor do livro de Hebreus. Fala sobre a doutrina da ressurreição. A doutrina da imposição das mãos, a doutrina da unção com os olhos e a doutrina da ressurreição. É uma doutrina, um sistema de crença sólido, firme, sobre o qual a nossa fé se fundamenta. É basicamente essa diferença entre a fé cristã e todas as outras egrégorias de fé idólatra, pagã ao redor do mundo. E essa doutrina nos dá algumas chaves, alguns princípios claros sobre como orar por ressurreição. Entre eles, o segredo é que as viúvas e os órfãos, orando a Deus, reivindicaram a ressurreição dos mortos do seu ente querido. A gente não ora por a ressurreição porque a gente está com saudade, a gente não ora por a ressurreição porque a gente está com a alma ferida, a gente não ora por a ressurreição porque ama muito a mãe, o pai, o avô, a vovozinha, a avó. A gente ora dentro de um critério. Uma vez eu estava em Fortaleza, no Ceará, pregando, duas irmãs, uma mãe e uma filha, com camisa assim, do católico carismático, participaram das 5 reuniões de unção pura, milagre que a gente estava fazendo lá. Na última reunião, ela veio e disse, você pode orar por a ressurreição dos mortos? Eu disse, posso. Qual é o princípio e qual é o fundamento? Não, é o meu marido, que ele morreu. Eu disse que ele morreu hoje de manhã, cadê o cadáver? Vamos no necrotério, ele já está em casa para ser velado. Aí ela disse, não, ele morreu há 6 meses atrás, ele já está no cemitério. Eu disse, irmão, não.
A gente ora, mas o pensamento judaico, cristão e apostólico do primeiro século, até o terceiro dia, eles acreditavam que o Espírito ficava do lado do corpo para a doutrina da ressurreição dos mortos. No quarto dia em diante, você não encontra no texto canônico oração por ressurreição. Embora que na equipe da Haik, em Moçambique, eu conheço um pastor que orou por pessoas de 6 a 8 dias se tiver o fenômeno de ressurreição. Mais dos 3 dias do sistema de crença judaico do primeiro século. E eu disse, por que você está pedindo ressurreição? Não, porque eu não aceito a morte dele. Eu já estava com um problema de tratamento emocional, marcar um terapeuta, um psicólogo, uma terapia para aceitar o fato. Mas 6 meses depois, não se aplica o princípio da ressurreição dos mortos. Mas quando Jesus se manifestar, nós todos seremos ressurretos com um corpo de glória. Sim, a grande ressurreição do último dia, que é diferente da doutrina da ressurreição dos mortos. Você já viu no Antigo Testamento o filho da viúva ressuscitar? Você já viu no Antigo Testamento o soldado filisteu, ímpio, incircunciso, pagão, que nem crê em Yahvé, não cria, o cadáver dele ser arremessado na cova de Eliseu, e ao tocar nos ossos ressuscitou? Você já viu a ressurreição de Dorcas no Novo Testamento, no livro de Atos, por instrumentalidade de Pedro? Você já viu a ressurreição de Lázaro e a Talita Cumi, se estava dormindo, se estava morta, em estado de catalepsia ou estado de pé junto e pé gelado no necrotério? O fato é que ela foi curada ou foi ressurreta instantaneamente. E eu te pergunto, todas as pessoas que ressuscitaram com Jesus, quando ele subiu aos céus, levou ao alto cativo o cativeiro e deu dons aos homens, todas as pessoas que subiram lá, elas estão vivas até hoje andando pelo planeta Terra? Ou elas morreram depois? Claro que elas morreram depois. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos foi acrescentada a existência delas. Mas em algum momento se tornaram a morrer e estão no céu com Jesus. E o corpo delas virou comida de minhoca no cemitério. Ponto pacífico. A ressurreição gloriosa no último dia não vai acontecer. A grande, extraordinária ressurreição dos mortos vai nos dar um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Um corpo de glória, um corpo com habilidades e fenômenos extraordinários, quase que extraterrestres. Pense nesse corpo agora. Comece a se conectar com essa realidade futura na atual era, na atual dispensação de graça, na atual dispensação de tempo, de entendimento. Comece a se conectar com realidades e habilidades e poderes da era vindoura. Qual é a era vindoura? É o milênio, é a era do reino. Qual é a era atual? É a era da igreja, da dispensação da graça. Mas você já pensou que existem equipes e hierarquias angelicais guardadas em Deus que nunca foram liberadas para ministrar no altar, na reunião de oração, adoração no final de um culto na terra dos viventes? E Deus guardou essas hierarquias angelicais com essas atmosferas de unção, com essas operações de poder, com esses sinais, com esses prodígios, com esses códigos espirituais, exatamente para a geração do tempo do fim. Quanto mais se aproxima a segunda vinda de Jesus, mais dessa casta, dessa hierarquia, dessa categoria de espíritos ministradores está sendo enviado à terra para igrejas que estão prontas para receber essas atmosferas, esses resultados, essas manifestações de glória em nome do estabelecimento do reino de Deus, da sua justiça. Eu quero que vocês entrem nessa dimensão, com essa hierarquia de anjos e espíritos ministradores, porque todos creem no corpo de Cristo. É a fé em Jesus que nos faz passar pela porta. Diga, Jesus disse: eu sou a porta do aprisco, e quem entra por mim faz parte do reino de Deus. Diga, faz parte do aprisco. Jesus não é o aprisco. Jesus não é o reino de Deus. Antes que você arremesse um tijolo em mim, diga, o reino de Deus é maior do que Jesus. Antes que você arremesse a cadeira, Jesus ele disse: eu sou a porta. Eu sou porta. Jesus está dizendo: eu sou porta. O evangelista pentecostal eloquente está dando muita ênfase na soteriologia e na argumentação eloquente dele, no entusiasmo da teologia, da soteriologia, da doutrina de salvação dele. Ele dá uma ênfase e ele acaba se esquecendo de que Jesus disse: meu Pai
é o dono dessas ovelhas todas. Meu pai é o dono do aprisco. Meu pai é o dono de mim, que sou a porta de acesso ao reino de Deus, pela fé em Jesus. E meu pai é o dono de todo o aprisco e de todas as ovelhas aqui reunidas. Diga para a pessoa que está do seu lado, com fé e voz de leão, diga: Mé! Vocês estão treinando para profetizar com as ovelhas do aprisco de Jesus, entendeu? Eu introduzi ontem, não desenvolvi. Vou citar de novo hoje. E também não vou desenvolver, porque eu sei que o apóstolo Eudésio carrega essa informação, já deve ter edificado vocês com isso. Mas existem 3 grupos de dons espirituais nas Sagradas Escrituras. Diga, existe o grupo dos dons vocacionais, diretamente ligados ao ministério do Pai. E são descritos em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 9. Se o videogame puder jogar no telão, me ajuda. Se não puder, daqui a pouco a gente cita. Anota aí. Romanos 12, 6 a 9. Dons vocacionais. Escreve: Pai. Eu vou citando o texto que tu vai jogando aí no videogame. E a gente marca ponto no Xbox de Jesus. Pode jogar. Aí, tendo, porém, diferentes dons. Então essa palavra dons aqui não é carisma, que é o que a gente está acostumado a ver em 1 Coríntios 12. Essa palavra dons aqui são dons vocacionais, foi traduzido na língua portuguesa pela mesma expressão dons, segundo a graça que nos foi dada, uma medida de fé, uma medida de graça. Se profecia, seja segundo a medida da fé, a porção da fé. Faça contigo e diga: dons vocacionais ligados ao ministério do Pai. Qual é o primeiro da lista? Se profecia segundo a medida da fé. Próximo. Se ministério, essa palavra aqui é didaquê, didático, da onde sai a ideia diácono, é dessa ideia de ministrar, de servir, de diaconato. Se ministério, segundo ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazer. Já tem 3 aí, diga: ministério, didaquê, didático, diaconato. Tudo separado, você vai ter essa palavra, expressão, e ensino, ensinar a palavra de Deus. Próximo. Ou que exorta, é um dom, diga, o dom de exortação. Você já viu pregador que te exorta e você sai esculachado, se sentindo pior do que o cocô, ou a mosca sentada no cocô do cavalo do bandido? Pois é, esse cara não tem o dom de exortação. O cara que tem o dom de exortação, ele vai te exortar, vai te constranger, ele vai ativar na tua psique. Quem tem o dom de exortação, ele vai ativar na psique do ouvinte o Paracletos, o Consolador, o fenômeno que Jesus descreve no Evangelho de João. Diga: o Espírito Santo da verdade nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Acusar o pecador de pecado, qualquer Zé Orelha faz. Até um feiticeiro consegue dizer o que está certo e o que está errado. Você não precisa ter unção, não precisa ir no jejum, não precisa ter consagração, você não precisa ter frutos espirituais, você não precisa ter vida de oração com Deus, você não precisa fluir em Deus em absolutamente nada. Até um corintiano bêbado consegue olhar para o pecador e denunciar o pecado, olhar para o travesti e fazer uma piada ridícula, infeliz, com a prostituta, com o mendigo, com o menino de rua, com o drogado, com o ladrão, com o deputado federal. Não precisa ter unção de Deus para acusar o pecador do seu pecado. Diga: para exortar em amor e gerar na psique dele um fruto chamado fruto de arrependimento, é um dom que a gente tem que pedir a Deus. A unção, o dom, diretamente ligado ao ministério do Pai, num dom vocacional. Esse aqui não é um dom manifestacional, é um dom vocacional, de exortar com graça. E pedir isso é urgente na igreja da pós-modernidade, porque cada vez se fala com menos ousadia, com menos coragem de pecar. Cada vez se grava uma live, um vídeo no YouTube, no Instagram, pisando em ovos, quando é para denunciar o pecado do pecador. Não é verdade? Por quê? Porque você vai ser cancelado, você vai perder seguidores, você vai pagar uma multa, você vai ser processado e quem sabe até receber uma visita do Alexandre Moraes com a Polícia Federal na sua casa. Então a chave para a igreja que vai mergulhar nessa nossa atmosfera de autoridade, de poder,
dessa reta final de estabelecimento do reino de Deus e a sua justiça na psique do planeta Terra, é urgente pedirmos a Deus essa chave. O que exorta, faça com dedicação. Paulo, quando fala sobre o dom profético aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim: porque toda profecia tem por objetivo edificar, diga, edificar, consolar e exortar. Por que eu estou dando ênfase no exortar e parei aqui uns minutos no exortar e nos outros eu citei rápido? Porque é comum quando você fala escola de profetas, o cara trazer o estereótipo do culto da garagem da quarta-feira à tarde, na casa da irmã Rica Cabelo de Fogo, onde a reunião sadomasoquista gospel se reúne para um apontar um pecado do outro e um dar cajadada no outro. E para fazer isso, nem crente precisa ser. Até feiticeiro consegue fazer isso. Até o conquista consegue fazer isso. Até ateu, à toa, consegue fazer isso. Agora, se reunir para servir a Deus na unção profética, para, diga comigo, edificar, consolar e exortar, precisa de uma graça especial, precisa de um dom especial, precisa de uma unção específica, e ela está ao alcance do reino de Deus, ela está ao alcance das nossas mãos. Pede, bate, busca, vai se manifestar em você e através de você. E é urgente dar uma ênfase nisso, porque senão nós vamos ter cada vez mais na pós-modernidade prosélitos religiosos que trocaram o catolicismo para o evangelicalismo, que trocaram do budismo, do kardecismo, de qualquer outro ismo, budismo, islamismo, para as nossas igrejas evangélicas, que estão dentro da igreja evangélica há 30 anos enchendo a paciência da liderança pastoral e que nunca apresentaram um fenômeno místico, sobrenatural, chamado fruto de arrependimento. É possível que a igreja está cheia de pessoas que foram curadas, e elas são profundamente agradecidas pela cura do câncer, mas elas nunca se arrependeram profundamente ao ponto de nascerem da água, ao ponto de nascerem do Espírito. Por quê? Porque é essa parousia, essa nuvem de glória, esse ministério do Consolador, do Paracletos, do Espírito Santo de Deus, que repousa sobre a mente do cara. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto vocês estão aqui, na igreja, orando para que ele seja convencido pelo Espírito de Deus da justiça, do juízo e do pecado. Sem essa engrenagem, sem essa parceria entre os anjos de Deus e o Espírito de Deus ministrando caminhos de eletricidade nos neurônios dele, sinopses, conexões neurais, caminhos de eletricidade na mente dele. Ele já tem um sistema de crença, ele já tem uma estrutura de iniquidade demoníaca, ele está escravo e preso a um cativeiro neural de repetir aquele pecado: pedofilia, droga, adultério, estupro, roubo, mentira, ocultismo, feitiçaria, sei lá, muda o nome do pecado. Ele está escravo naquilo ali. Então o cérebro dele tem algoritmos e caminhos de eletricidade de décadas, de gerações ativas. Mas a oração da igreja, o entendimento apostólico profético, libera, ativa o ministério do Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Não porque esse caboclo está determinado, não porque esse caboclo é mais amado por Deus, está pré-determinado e fica no balaio de Calvino que vai para o céu. Não, porque a igreja está orando, a igreja está jejuando, porque a igreja está ativando o ministério angelical e liberando o fenômeno da parousia sobre a mente desse cara, até que o coração duro, de pedra, seja transformado em coração quebrantado de carne. E a palavra profética de Ezequiel se cumpre, até que a palavra da primeira epístola de Timóteo se estabeleça: mente, coração, cérebro cauterizado se derreta, se desfaleça. E como é que desencadeia todo esse efeito dominó maravilhoso do Espírito Santo de Deus, gerando um fruto de arrependimento, um novo nascimento profundo, a partir de uma unção e de um exercício do dom de exortar. Seguimos adiante. Desculpa, volta ali, é que eu não terminei o versículo. O que exorta, então, com dedicação. O que contribui. Eita, vai falar de oferta. Não, vou falar de banana. Vou falar de sinuca, truco, dominó. O que contribui
faça com liberalidade. O que preside é uma outra habilidade ligada diretamente aos dons vocacionais orquestrados e ministrados pelo Pai. Faça a presidência com diligência. E o que exerce a misericórdia? Exerce a misericórdia com alegria, que é ajuda aos necessitados, socorros. Normalmente se identifica mais com os mendigos, com os órfãos, com os meninos de rua. Essas manifestações estão ligadas aos dons vocacionais. Diga, Pai. Os dons manifestacionais, também chamados carismáticos, porque a palavra original é carismática. 1 Coríntios capítulo 12. Não vou ler com você, você vai ler em casa antes de dormir. Eu vou citar. Diga comigo. Diretos ao ministério manifestacional do Espírito Santo. O seu chefe dizia que a tradução por equivalência dinâmica da Ferreira Almeida não é feliz, ele diz, porque diz assim: e deu dons, e fala agora 9 dons. Ele diz que a tradução mais feliz, mais correta, mais adequada seria: e as manifestações do dom do Espírito Santo. As manifestações no plural, o dom no singular. Diga, o dom. O dom. O dom do Espírito Santo no singular. Aí ele diz quais são as 9 manifestações carismáticas. Charisma é a palavra no original do dom do Espírito Santo. Diga, a palavra sabedoria, a palavra conhecimento, discernimento do Espírito, fé, sinais, prodígios, conforme a tradução que você tem na sua Bíblia, curar enfermidades no plural. Línguas estranhas, interpretação de línguas estranhas e profecia. O único elemento que aparece na lista de Romanos 12, dons do Pai, e está aparecendo agora pela segunda vez em 1 Coríntios capítulo 12, na relação de manifestações do dom do Espírito Santo, é a palavra profecia. Amém? Aparece o conceito de profeta lá em Romanos 12, dons vocacionais. Aparece o conceito de profeta agora em 1 Coríntios capítulo 12, nos dons manifestacionais. Ponto pacífico? Terceiro texto, aí você pode jogar na tela que é pequenininho. Efésios capítulo 4, sei lá, do 7 a 13. Do 7 ao 13 é bom. 7 ao 12, 7 ao 13. Ele começa citando o Salmo 68, verso 18. O que está lá no Antigo Testamento? No Salmo 68, verso 18. O que está escrito lá? E ele subiu aos céus e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens até para rebeldes. É assim que está no Salmo 68, verso 18. Diga, deu dons aos homens até para os rebeldes. O Salmo 68 está falando do Messias, que viria do futuro, que ressuscitaria, subiria aos céus e daria dons aos homens, vírgula, até para rebeldes. Na citação do Salmo 68, versículo 18, no início da narrativa do apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 4, ele reescreve quase todo o versículo. Ele só tira a parte da vírgula, até para rebeldes. Essa parte ele tira. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, a medida do dom da fé, o dom de Cristo. Verso 8. Por isso se diz, ele vai citar agora o Salmo 68, 18. Quando ele quem? O Messias, Jesus, o Ramachia, subiu às alturas, subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu, concedeu dons aos homens. Essa palavra aqui está no tempo aristo. Diga, ele deu, ele dá ainda hoje e ele continuará dando constantemente. É um tempo verbal de ação contínua no manuscrito original grego. Então não é que ele deu dons aos homens e não vai dar mais. Ou seja, é uma ação contínua de dar dons aos homens. Por isso, qualquer argumentação em construção teológica cessacionista de que os dons espirituais cessaram é anátema, é infeliz, é manipulação, é deturpada. Eu já vou desconstruir ela com base bíblica. Deu ou concedeu no aristo, ação contínua, dons aos homens. Próximo verso, por favor. Ora, o que dizer? Aquele que subiu, senão também havia descido às regiões mais inferiores, ao inferno, à mansão dos mortos, ao subsolo, à casa de Satanás, dá um soco nos olhos de Carcará e Pé Redondo. Próximo verso.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher ou preencher ou conceder todas as coisas. Vamos lá. O próximo. E ele mesmo deu, concedeu tempo de ação contínua a isto, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diga, ele deu, ele continuará manifestando esses 5 dons ministeriais, e no futuro continuará sendo uma ação contínua. Diga, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Esse colegiado de dons não está ligado ao Pai. Esse colegiado de dons não está ligado ao Espírito Santo. Quando você for conversar sobre essas 5 manifestações, elas estão ligadas à pessoa de Jesus. Tem uma folha em branco, um guardanapo, qualquer coisa que eu possa rasgar. Papel toalha, papel toalha que possa rasgar. Temos que rasgar os que tem as anotações. Então, pode ser um tecido velho também, frágil assim. Corre, a rapadura é doce, não é mole não. Grande guião para lá, não traz aqui. Você vai me ajudar. Vocês lembram de Eliseu e de Elias? Obrigado, filho. Lá no Antigo Testamento, Eliseu e Elias estavam andando, e aí Elias disse para Eliseu: filho, pede-me o que queres que faça. Você ficou impressionado agora, né? E aí ele disse: eu quero a porção dobrada da tua capa, da tua unção, do manto que está sobre você, do reunião dos 700 poderes de fogo do lavaçolhando errado. Aí Elias coçou a sobrancelha e disse: dura coisa pediste, eu quero te dar, mas não depende só de mim. É metade da laranja, a vontade do profeta de liberar a unção dobrada, a outra metade da laranja, Deus na sua permissividade soberana e absoluta do céu. Então vamos fazer o seguinte: se tu viveres, quando eu for tomado de ti, receberá a porção dobrada. Elias estabelece esse critério, porque ele sabe que metade é a vontade dele de liberar o manto de unção em dobro para Eliseu, outra metade é Deus, a sua soberania, permitir e consentir. Vai para Betel, vai para Gilgal, vai para margem do Jordão, passa por vários lugares, e ele vê Elias sendo levado num redemoinho de vento, de fogo, de glória, de luz, de eletricidade do céu. E aí o que Elias faz? Pega o manto e arremessa sobre Eliseu, e ele recebe a porção dobrada. Sabe o que está acontecendo aqui em Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8 em especial em diante? Diga, a mesma coisa. Está acontecendo o mesmo fenômeno no Novo Testamento. Quem é maior, Elias ou Jesus? Quem é maior? Todas as profecias apontam para ele, desde que Deus prometeu uma semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, ou o corintiano Elias no Antigo Testamento. Quem é maior? Jesus. Diga, Jesus tem um manto de unção, Jesus tem uma capa, Jesus tem uma porção de unção que ele recebeu no leito do Rio Jordão. Céus se abriram e voz de Cid Moreira falou: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Uns diziam que era anjos, outros diziam que era relâmpago, que era trovão, outros diziam não, foi Deus, o Pai, que deu testemunho da manifestação pública de Jesus como Rabachia, como ungido, como Messias. E nas águas do Jordão, João Batista diz: olha, não sou digno de desatar as alparcas da sandália do teu pé. E Jesus diz: não se mexe, não se pula, desapeia, chega, rapaz, cumpra toda a justiça, me batiza logo, não enche o saco, João. Eles eram primos, eles tinham intimidade. E é batizado para que se cumpra toda a justiça. Qual o pecado de Jesus para ser batizado, para ser lavado? Diga, nenhum, mas para que se cumprisse toda a justiça. João Batista está honrando na região geográfica de Araguaína, nesse tempo, nesse período geográfico, Deus levantou e ungiu você como apóstolo, como profeta. Eu estou honrando a unção que está sobre a sua vida, para que se cumpra toda a justiça. Me abençoe, me abençoa. Mas você ora mais do que eu, Jesus. Eu perguntei quantas horas eu oro, João Batista, para que se cumpra publicamente diante da cidade, da comunidade, da psique da multidão que vem aqui no Rio Jordão para ouvir você pregar. Para que se cumpra, faça o símbolo, me batiza. Jesus está dizendo: eu reconheço que você, João Batista, é uma voz profética antes de mim. Eu reconheço, João Batista, que você já está maduro
como um homem de Deus e já está publicamente revelado, publicamente manifesto. Jesus está dizendo: eu honro, eu reconheço, eu celebro a egrégora e a atmosfera profética que você, João Batista, e meia dúzia de discípulos intercessores de João Batista estão gerando no deserto, e milhares de pessoas estão vindo às águas do Jordão para se converter, para se arrepender, sem TV, sem rádio, sem WhatsApp, sem Instagram e sem YouTube. Jesus está dizendo: eu honro a unção que está sobre você antes de mim, João. João, passa o manto, passa o cajado, me abençoa, João. Eu não posso desatar as alparcas das tuas sandálias. Jesus, você é o Messias, eu sou o que vim para preparar o caminho. Para de tumultuar, João, faça logo. Aí João segue e faz o ato. Na sequência, cada vez João vai tendo menos popularidade, menos seguidores do Instagram dele, menos horário na televisão para pregar sábado de manhã em rede nacional de rádio e TV. Jesus vai ganhando cada vez mais notoriedade, mais influência, mais popularidade. A voz profética de João vai perdendo o holofote e a voz profética de Jesus vai ganhando o holofote. Quando é que Jesus recebe a capa do manto ministerial dele? No Jordão. Quando Jesus honra a unção que está sobre o seu primo João Batista, Jesus, ele está se humilhando, independente de ter pecado ou não ter pecado para ser batizado, mas ele no mundo espiritual está dizendo: eu celebro o que você carrega no teu espírito, João, me abençoa. 2 anos depois, Jesus manifesta publicamente o ministério de 3 anos e meio, mas 2 anos depois, os fariseus lembram de Jesus e diz: com a autoridade de quem o Senhor está fazendo filhos? Qual é a sua convenção? Qual é a sua carteirinha? Qual é o seu CNPJ? Você é convencionado? Com a autoridade de quem você está expulsando demônio? Com a autoridade de quem você está dando essa escola de profetas para que 70 homens saiam em Lucas capítulo 10, de 2 em 2, de casa em casa, curando enfermos, expulsando demônios, comendo do que lhes botaram para servir, porque digno é o obreiro do seu salário, diz Jesus em Lucas capítulo 10. E se for filho da paz, que a chama que você carrega no seu espírito seja ativada, seja transferida, seja impartida para aquela casa, para aquela família. E se vos receberem, recebe como que recebe a mim. E se vos negligenciarem, rejeitarem, sacode o pó em testemunho contrário àquela família. Com que autoridade está fazendo isso, Jesus? Quem te ungiu para o ministério, Jesus? Jesus não é um louco, no espírito de independência, no espírito de orfandade, no espírito de rebelião, fazendo o que dá na cabeça. Jesus responde aos fariseus. Responde uma pergunta, seus corintianos do inferno: o batismo de João era de Deus ou era do diabo? A pergunta que eles estão fazendo para Jesus: com que autoridade que está se manifestando publicamente como a egrégora do reino de Deus, totalmente diferente da egrégora dos fariseus, dos saduceus, dos romanos, dos gregos, dos fenícios e tantos outros feiticeiros idólatras da periferia da Palestina. E a resposta de Jesus, que responde: com que autoridade eu estou fazendo? Jesus não diz: o Espírito Santo me ungiu apóstolo. Não, ele sabe que recebeu uma imposição de mãos do primo João Batista, que legitimou a manifestação e o início, o start do ministério público de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi humilde de reconhecer a egrégora de glória e de fruto de arrependimento que João Batista estava fazendo. Só que a atmosfera que Deus deu para João Batista era limitada. Diga, apenas fruto de arrependimento. Jesus, ele pega essa teologia e continua. Ele não joga fora essa verdade, mas ele acrescenta: curar enfermos, expulsar demônios e estabelecer o reino de Deus e a sua justiça, através de uma equipe de 70 que vai ser enviada de 2 em 2, e no dia da sua ascensão corpórea para o céu, mais 500. Quando Jesus recebeu a capa no Jordão, a capa de Jesus é melhor do que a capa de Elias? Sim ou não? E quem é o cara que recebeu a porção dobrada da unção do manto de Jesus? O católico romano vai dizer: Pedro, fundador da igreja do Vaticano. Será que Pedro recebeu? Não. Diga: desceu ao inferno, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu aos homens. No momento da ressurreição de Jesus, ele pega a capa de unção que ele recebeu no Jordão e diz: uns
serão ativados no apostólico, alguns serão ativados no ministério profético, alguns eu vou ativar no evangelístico, alguns eu vou ativar no ministério pastoral e alguns eu vou ativar no ministério de ensino. Porque não existe uma pessoa no planeta Terra habilitada, moral e espiritualmente para receber a porção dobrada da unção que está sobre o Messias, Jesus, o Hamashiach. Então o que ele faz? Ele está subindo aos céus, ele tem que deixar a capa dele como Elias tinha que transferir a porção dobrada sobre Eliseu, ele tem que passar o manto, ele não pode levar. Lá no céu está cheio de enfermo, precisando ser curado, ou é aqui na terra que os enfermos precisam ser curados? Lá no céu está cheio de pobre, precisando prosperar e romper financeiramente, ou é aqui na terra que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza eu e você pudéssemos prosperar? É aqui na terra que precisa dessa unção, é aqui na terra que precisamos desse código. Jesus está subindo ao céu, está pegando a sua unção que recebeu no Jordão e está batendo o manto dobrado. Só que ele não entrega para um cabeça de barco na cidade de Araguaína. Ele precisa encontrar 5, 50, 500, 5 mil, 50 mil cabeças de bagres apaixonados pelo reino de Deus e pela sua justiça. E ele pega um fragmento dessa unção dobrada que está sobre Jesus e diz: você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser mestre, você vai ser profeta, você vai ser apóstolo. E como a gente faz essa missão dobrada do ministério de Jesus funcionar no inconsciente coletivo da psique da igreja evangélica em Araguaína? Quando os cabeças de bagre param de brigar, param de competir, param de disputar e medir a sua influência, hierarquia e vaidade. Quando eles se humilham, se destituem da sua religiosidade e se fazem servo, como Jesus se fez servo, esvaziando-se da sua glória, vindo caminhar e habitar entre nós. Então, pela união dos seus poderes, não é o Capitão Planeta não, é o manto dobrado da unção de Jesus no inconsciente coletivo desta geração, nesse perímetro geográfico do estado Tocantins. Diga: pela unidade do apóstolo como evangelista, honrando a unção do mestre, que celebra a unção do pastor, ele não se sente superior, ele não se sente inferior, ele simplesmente honra o que Jesus deu para o profeta, na perfeita harmonização e maturidade do funcionamento desses 5 códigos. Portais de avivamento são ativados e manifestos durante 3, 5, 10, 15 anos numa cidade. Quantos querem receber isso em Araguaína? Quantos entendem isso como urgente? Porque quando isso acontece, esse manto de Jesus que subiu aos céus e deixou para o corpo de Cristo, para a sua igreja na terra, funcionando em unidade, em harmonia. Então a igreja na terra caminha com a autoridade que Jesus caminhou, em medida doble, diga, dupla. O que Jesus falou em João 14? Você vai fazer as obras que eu faço, e obras maiores farão. Obra maior não é porque temos mais séculos de existência, não, porque temos mais unidade e mais intensidade dos fenômenos milagrosos, sobrenaturais do reino de Deus. Você teve uma noção dos 5 grupos de dons manifestacionais? Diga: Espírito Santo, Jesus e o Pai. Agora eu vou te falar de uma coisa quase ética. Esquece os dons do Espírito Santo. Final do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: o que buscai com zelo, procurai, pedir, buscai, peçam a Deus com zelo os melhores dons. Quando você começa a descobrir a sua identidade, o seu destino no reino, quem você é em Cristo Jesus, você começa a aplicar o seu coração nisso. O Espírito Santo de Deus vem e desperta o teu espírito. Diga: eu sou um espírito eterno, possuo uma alma, habito num corpo. Diga: meu corpo é pó, ao pó voltará. Diga: minha alma carrega livre-arbítrio. Minha responsabilidade é tomar decisões. Eu presto conta pelo que eu acerto, pelo que eu erro diante de Deus. Eu recebo o galardão, eu perco o galardão pelo exercício inteligente, pelo exercício imbecil do meu livre-arbítrio. E não adianta você orar devolvendo o teu livre-arbítrio para Deus, porque Ele vai dar um tapa na tua orelha e dizer: não entendeu nada do projeto de amadurecimento de filhos maduros. Os únicos de Deus se manifestam com a minha glória para estabelecer o meu reino na terra dos divinos.
Aí eu olhei devolvendo meu livre-arbítrio para Deus. Vem cá, irmão, vem cá que vai dar um tapa apostólico de 5 dedos, ungido, para você ficar esperto, em nome de Jesus. Não faça as orações idiotas. Ele te deu. E assuma a responsabilidade de treinar o teu espírito, e assuma a responsabilidade de treinar a tua alma, pela palavra de Deus e pelas visitações do poder, da glória, do arrepio na coluna, do fogo da eletricidade, do vento suave, do lavaçoio derrar, das suas experiências empíricas e íntimas com o Espírito Santo de Deus. Não fuja disso. Sua alma tem um segundo elemento, diga, memórias, que pode ser boas, que pode ser traumáticas, que pode ser estupro, que pode ser um pai carinhoso que lhe deu iogurte. Você carrega memórias. Por isso é um processo de cura, de restauração emocional, mesmo depois de nascer da água, nascer do Espírito e ter o seu nome escrito no livro da vida. A pergunta é se o nome estava escrito no livro da vida e você respondeu a Jesus no apelo evangelístico, ou se o seu nome foi escrito no livro da vida por causa do apelo evangelístico. Os evangelistas passaram pelo planeta Terra, pregando a teologia de salvação, chamando o pecador ao arrependimento. E quando o pecador se levanta e vem ao altar, ele não faz ideia, mas está sendo ativado o dom da salvação pela fé em Jesus. Diga, evangelistas ativam o dom da salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim também é ativado pela fé, seja pelo pastor que te pastoreia, pelo mestre que te ensina a palavra de Deus, pelo apóstolo, pelo profeta, todas as outras manifestações de dons. Assim também é ativado o dom de adquirir riqueza, diga, parnassá, Deuteronômio 8, o dom de ficar rico, porque coisa boa é trabalhar e desfrutar do teu trabalho, e se alegrar com a sua família, porque isso não é outra coisa a não ser dom de Deus. A palavra é parnassá, dom de adquirir riqueza. Outro termo hebraico que nós vamos mergulhar provavelmente amanhã é tessalash. Tessalash não é marca de margarina, fica frio. Tessalash é a palavra hebraica traduzida por sucesso, por conclusão, por concluir algo. Sabe aquele negócio que você começa a ler o livro, quando termina de ler o livro, faz um jejum, faz um voto de 7 dias de jejum, mas no 5º dia você apanha para empadinha e quer propósito do jejum, você não consegue concluir as coisas da sua vida. Tessalash, um código divino para concluir, para chegar ao final. Existem textos em que Tessalash é traduzido por conclusão, sucesso, e alguns textos a mesma palavra Tessalash é traduzida por prosperidade. Isso é uma área do espírito humano que está atrofiada, que está embotada, que está adormecida, mas há um código de Deus que ativa o dom de adquirir riqueza e muda a tua energia financeira em alguns anos, mediante a disciplina, a diligência e o trabalho. Não é sorte, não é cartomante, não é leitura de cartas do tarô, não é o horóscopo que está determinando isso, é a tua diligência, aplicar a tua mente e o teu coração no que a palavra de Deus fala sobre energia financeira, e o fenômeno acontece. Alguns levam 10 anos, alguns levam 5. Em média eu vejo que 2, 3 anos de jejum, oração e mente aplicada, buscar e verificar esses códigos, troca os números de dígitos, aumenta os números de dígitos da conta bancária do indivíduo. Estou buscando isso junto com vocês. Mas se o evangelista pode fazer um apelo e pela fé uma atmosfera de salvação ser ativada e o dom da salvação ser ativado no pecador, todos os outros fenômenos seguem a mesma espinha dorsal. Todos os outros dons que a gente citou aqui seguem a mesma coluna. É o mesmo algoritmo, é o mesmo modo operacional. É que o profeta vai dar ênfase em ativar dons de visão, intuição, sensibilidade no mundo espiritual. O pastor vai dar ênfase em tratamento de caráter, em ser o cara que oferta, ser o cara que ajuda o pobre, ser o cara que preside, ser o cara que exorta em amor. A vocação pastoral está mais ligada com a lista de dons vocacionais de Romanos capítulo 12. Os dons proféticos, os manifestacionais de cura, sinais, prodígio, revelação, intuição, palavra, sabedoria, palavra, conhecimento, discernimento de espírito humano, espírito de anjo, espírito de demônio, está ligado ao ofício do profeta e ao do evangelista. O evangelista usa muitos desses dons para operar sinais, prodígios e convencer o incrédulo a entregar a sua vida a Jesus, porque foi curado, porque viu algum prodígio, algum milagre, algum sinal. Os dons de ministério estão ligados à pessoa do apóstolo. E isso é uma interlinearidade bíblica que nos leva a tentar entender
qual é a nossa responsabilidade de treinar o nosso espírito em Deus. Eu vou te dar 2 textos e nós vamos começar a falar sobre o espírito humano. Falei do Pai, falei do Filho, falei do Espírito Santo e suas manifestações. Nós vamos entrar num bloco agora para falar do espírito humano do adorador, do intercessor, do homem interior. Amém? Mas antes disso, joga aí no telão, Ageu capítulo 1. Para ficar mais claro de entender, joga no versículo 12 até o 14, do 12 em diante. Vamos ver qual é a palavra que aparece nessa tradução, revista e atualizada, 1993. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atendem à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado falar, dizer, profetizar, e o povo temeu diante do Senhor. Temeu não de medo, temeu do conceito de temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Próximo. Então Ageu, o enviado. Ageu é um rascunho do ministério apostólico do Antigo Testamento. O que é o apóstolo? É o enviado. Paulo e Barnabé foram enviados em Atos capítulo 15 a partir de Antioquia. Por isso que são chamados de apóstolos. O conceito de enviado e comissionado a raiz, é o rascunho semântico da ideia de um apóstolo, o enviado. Ageu é um rascunho do ofício apostólico do Antigo Testamento. Embora ele esteja fluindo e se manifestando no ministério profético, ele é comissionado, ele é enviado do Senhor e falou ao povo segundo a mensagem, as palavras que o Senhor deu a ele, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. A tradução pentecostal é horrível nesse aspecto. Com todo o carinho que eu tenho aos irmãos pentecostais, eu uso a Bíblia Dake, para você ter uma ideia. E eu não concordo com Dake, acho ele errado em muitas coisas. A tradução pentecostal diz: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Levantou o espírito. Essa tradução aqui é boa. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Agora, a segunda ordem dos hereges loiros de cabelo oxigenado de Santa Catarina, que foram mordidos e atacados por gansos na sua pré-adolescência. Essa é a versão de Gelson Beck. Diga: o Senhor ativou o espírito de Zorobabel. Poderia ser traduzido por ativou sem problema algum. O Senhor ativou, despertou, pneumatizou. Tradução pentecostal: o Senhor ergueu, levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, o espírito do resto do povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos do seu Deus. E a versa morte, o Senhor dos exércitos. O que está acontecendo aí? Um despertar do Espírito de Deus na psique do povo que está passiva, conformada, adormecida, quase morta, para que eles parem de dar ênfase em reconstruir as suas casas e deem um foco na reconstrução do templo, onde o Senhor deve ser invocado, adorado, e os sacrifícios ao seu Deus voltar a ser oferecido pós-destruição do exílio babilônico, o retorno à repovoação da cidade. Neemias já tinha reconstruído os muros, Esdras já havia reconstruído o altar. O povo agora estava num foco, num hiperfoco, numa ansiedade de cada um consertar a sua casa para morar, e o templo do Senhor havia sido esquecido. Então, nesse contexto, que esqueceram da casa de Deus, o profeta é usado por Deus, e o Espírito de Deus desperta o Espírito, diga, a começar por um avivamento pessoal, um despertamento individual, a começar por mim. Diga, pessoas avivadas, pessoas ativadas profeticamente, produzem famílias avivadas, famílias ativadas, sensíveis, perceptíveis, faculdades espirituais treinadas, exercitadas profeticamente. Famílias avivadas produzem igrejas locais avivadas. Igrejas locais avivadas numa cidade produz cidade,
rendida e prostrada aos pés de Jesus, adorando o Eterno e fluindo com os sinais do reino de Deus e com a sua justiça. Cidades avivadas, temos despertamentos nacionais, avivamentos coletivos, que são portais na atual dispensação de graça, de tempo e de perímetro geográfico de influência, conforme o Shin e a força dos rins dos líderes que se uniram para manifestar essa egrégora de arrependimento, de cura, de milagre, de poder, de graça, de salvação, conforme a intensidade do espírito do adorador, do espírito que foi ativado profeticamente. Eu te pergunto, no texto que nós lemos, o Espírito Santo de Deus despertou o Espírito Santo de Deus? Diga, não. Diga, o Espírito Santo de Deus despertou o espírito humano de Zorobabel, o homem interior de Zorobabel. E é esse despertar do espírito humano que ativa e catalisa e enche de poder e habilidade dos céus o espírito humano de um adorador, de um intercessor. É esse fenômeno que se chama ativação profética. É comum a pessoa dizer, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu já estou orando em línguas, eu não preciso de ativação profética. Orar em línguas é uma coisa, o pleuroma, o transbordar do poder é uma coisa, o poder que vem do alto, que capacita e você começa a falar em línguas e você tem o êxtase e agora você vai tendo línguas espirituais para adorar, orar, interpretar. Isso é uma ferramenta, isso é uma experiência primária. Paulo diz que é o menor dos dons, não é porque é o menor dos dons que deve ser desprezado, tem a sua relevância. É através do orar em espírito que edificamos a nossa fé. Judas, no seu único capítulo, no versículo 3 e versículo 20, 21 e 22, deixa claro isso. Batalhando e edificando sobre a vossa santíssima fé, que uma vez por todas recebeste, orando no Espírito. Línguas estranhas para edificação individual são muito importantes. Você está treinando o teu espírito humano no relacionamento, na sensibilidade, na percepção, na intimidade, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso não é Deus que decide, isso é nós que decidimos aplicar a nossa mente, o nosso coração para buscar essa experiência. Então o batismo do Espírito Santo é uma infusão de revestimento de poder, é bíblico, é necessário. E nem sempre no batismo do Espírito Santo as faculdades e as habilidades do espírito humano estão plenamente treinadas, plenamente catalisadas. É esse exercício do espírito humano na comunhão com o Espírito Santo de Deus que vai fazer você se mover em lugares e ambientes de adoração nunca antes experimentados, em fenômenos financeiros ou em cura de enfermidade, paralíticos, cegos, surdos, mudos e outras coisas. Então agora eu dei um plano de base, estabeleci um momento, vou citar algumas coisas para nós começarmos a orar. Quantos estão prontos para exercitar o seu espírito humano? Amém? Existem 9 áreas de espírito humano, assim como existem 9 manifestações carismáticas de 9 dons descritos por Paulo aos Coríntios no capítulo 12. 9 manifestações. Eu preciso que você dê uma lida comigo. Eu primeiro tenho que dar um nó na tua cabeça, para depois eu desfazer o nó. Mas é que eu quero começar a orar, então não vou ter muito tempo de desfazer o nó. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho um nozinho básico hoje, e amanhã de manhã a gente começa a desfazer o nozão. Combinado assim? Para a gente ter tempo de oração. Senão o relógio estoura e a gente não ora, só ensina. Moisés é o homem de Deus, sim ou não? Moisés teve uma experiência da sarça ardente no deserto, sim ou não? Moisés viu a glória de Deus, sim ou não? Moisés foi tocado pelo poder de Deus, sim ou não? Tudo isso é Deus infundindo graça, poder, ferramentas angelicais e espirituais sobre a instrumentalidade do líder Moisés. Amém? Amém? O que Moisés fez em resposta a Deus? Qual é a parte do treinamento didático, pedagógico, metódico e repetitivo do Espírito de Moisés a toda essa carga de unção e fenômeno sobrenatural que ele recebeu de Deus? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, nós temos o nome dos 2 carcará que estavam ao redor de Faraó, jogando graveto e fazendo serpentes. Quase 5 horas para eu falar sobre essa matéria. Vou resumir em 5 minutos. Joga aí, 2 Timóteo 3,8. Ranes e Rambres, as
traduções por equivalência dinâmica usam a expressão Janes e Jambres, as duas traduções que tem. 2 Timóteo 3,8, e do modo porque Janes e Jambres, essa tradução, tem algumas que é H, Janes e Jambres, resistiram a Moisés. Também esses resistem à verdade, são homens de todo o povo, corrompidos de mente e retrógrados quanto à fé. Lá em Êxodo capítulo 7, por favor, Êxodo 7:10, tem um episódio do confronto, depois de 40 anos, que Moisés está no deserto, sendo treinado na escola de profeta do deserto, entre Iavé, Moisés, o sogro, Jetro e a Zípora, que vira sua esposa. Lá no deserto, Moisés recebe a sarça ardente, tem um fenômeno e começa um treinamento místico, começa um treinamento de profeta. Moisés é um rascunho do Antigo Testamento também, do ofício de apóstolo, do ofício de profeta. Arão é o rascunho do profeta, porque fala diante do faraó, e Moisés é o rascunho, o protótipo, a maquete básica do apóstolo, porque é o que é enviado diante do faraó. Embora não use essa terminologia, desenvolve essa função, essa unção. E aí Deus diz: Moisés, põe a mão no peito, veja que está com lepra. Põe a mão no peito de novo, veja que a lepra foi curada. Moisés, toca na água, a água vira sangue, joga água, virou água de novo. Moisés, joga o cajado, vira serpente, pega a serpente, volta a ser cajado. Deus está treinando Moisés no deserto. Isso é um dom que Deus deu para Moisés. Ai, apóstolo Eudésio, eu não quero receber o dom de chegar na igreja e orar e arremessar o pedestal, aleluia, glória a Deus, o pedestal do microfone, e esse pregador, quando vem a Araguaína, joga no chão o pedestal do microfone e ele se transforma em serpente, aleluia, glória a Deus, é muito forte. E ele pega a serpente e ela volta a ser pedestal do microfone. Quem iria nessa campanha de 7 dias de oração com esse cara aqui em Araguaína? Imagina a polêmica, né? Pois é, Moisés está diante de Faraó, treinado na intimidade dele do deserto, com Iavé, com o Eterno, com o Deus Todo-Poderoso, e ele tem um cajado que vira serpente, e pega a serpente e volta a ser cajado. Imagina hoje, na irmã Nadir, fazendo isso na igreja dela, com o pedestal do microfone, né? Imagina, essas coisas loucas heréticas que tem por aí. É simples. É um dom que Deus dá, você virar madeira e cajado, cajado e madeira? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Diga, não. Isso é uma habilidade do Espírito humano em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada de desarranjado com a Bíblia do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento Jesus diz: se você olhar para essa figueira amaldiçoada, ela apodrece. Se você olhar para essa montanha e ter fé do tamanho do grão de mostarda, essa montanha se transporta e se lança no mar. Jesus não está usando no Novo Testamento a experiência de Moisés, jogar o cajado e virar madeira, pegar a madeira e virar cajado. Mas Jesus está sendo mais intenso no mundo quântico do que o treinamento que Moisés teve na sua privacidade de oração do deserto com Iavé. Jesus está dizendo: joga a isca e pesca um peixe. No primeiro peixe que subir, vai ter um negócio de ouro na boca. Paga o teu imposto, Pedro, e paga o meu. Ou seja, trazer a existência que não é como se já fosse pela confissão da palavra da fé. Simples. Só que isso não é uma força, é uma habilidade de um anjo, de um dom de Deus que faz se você mastiga chiclete sentado no banco da igreja. Isso é um treinamento do espírito humano pelo ministério do Espírito Santo de Deus, cercado e assistido por anjos e hierarquias de espíritos ministradores específicos, com esse fenômeno, com esse código específico. Não existe o dom de orar e cair diamante no meio da atmosfera da adoração da igreja. Agora existe um portal que você abre e acessa o mundo quântico na atmosfera da adoração da igreja, e os anjos começam a dançar aqui e começa a cair das vestes angelicais pó de ouro, pó de prata, pedras preciosas, diamante, safira, esmeralda, rubi. Isso acontece, já aconteceu muitas vezes. Não existe um dom de Deus de orar e a amálgama da obturação dentária fica dourada em forma de ouro. Isso não é um dom de Deus.
Isso é uma frequência eletromagnética da glória no espírito dos intercessores. Não é só no espírito do pregador que está pregando, no espírito dos intercessores envolvidos nessa reunião, que abre esse portal e esses fenômenos de materialização de objetos que ficam dourados, a amálgama cinza fedida fica dourada, reflexiva, muda de cor. É uma atmosfera, não é um dom. Essa atmosfera se manifesta porque existe um espírito quebrantado, um coração contrito, um adorador, um intercessor, um espírito humano treinado nesses ambientes do mundo espiritual, treinado nesses lugares espirituais. Você ora, adora, intercede, sopra e um cheiro de mirra, um cheiro de jasmim, um cheiro de canela, um cheiro de aloés, um cheiro de nardo, um cheiro de ciamono, um cheiro de cálamo, um cheiro de especiarias bíblicas escritas no tabernáculo. Toma conta do auditório da igreja. O incrédulo já fica olhando. Cadê o sistema central de ar-condicionado? Que alguém botou aí um perfume para me enganar. Pode ser que alguém tenha botado um perfume para me enganar. Pode ser que o anjo do Senhor esteja tocando no teu nervo olfativo e abrindo você com as faculdades da tua alma, da tua mente, no teu espírito agora para o mundo quântico. Você está sentindo o cheiro dos anjos. Você está sentindo os ambientes de adoração de anjos. Quantos aqui foram morar na casa de alguém? Cheiro de podre, cheiro de cigarro, cheiro de fezes, quando estava expulsando o demônio naquele escritório, naquela empresa, naquele apartamento, naquela casa, naquele sítio. Quem aqui já teve essa experiência de oração? Aí eu digo para você que você vai orar e vai sentir um cheiro da atmosfera de glória, dos anjos que o Senhor botou ao teu redor. Você acha que eu sou maconheiro louco? Você acha que eu sou um drogado? Você acha que eu sou esquisito? Você consegue crer no discernimento de demônios pela caatinga, mas você consegue duvidar do discernimento de anjos e querubins que são comissionados à igreja pelos aromas do tabernáculo e as especiarias bíblicas descritas na Bíblia. Não, você tem que crer nos dois. O mundo quântico é o mesmo. E isso não é um dom que Deus dá. Diga, isso é uma habilidade do espírito do adorador que foi ativado profeticamente. Fica ligado. Quando chegar à noite e olhar no dente, escovar, dê uma olhadinha, vai que ele ficou dourado depois da atmosfera da adoração de hoje, da manhã de manhã, de manhã à noite. Não se faz a campanha do dente de ouro, não se faz isso. Essas coisas são imaturas, essas coisas são manipulação da religiosidade. Se adora a Deus, se busca a Deus, mas os fenômenos quânticos seguem aqueles que creem, na medida da proporção que o espírito dos adoradores foi treinado para crer ou foi bloqueado com o sistema de crença religioso a duvidar e a ter medo desses fenômenos. Lutero dizia que o Espírito de Deus se aproxima em ponta de pés. Quantos estão entendendo? Eu digo amém. Primeira parte do espírito humano. Consciência. Consciência. Você vai ler em casa, não joga no telão, anote ler em casa Eclesiastes 12, versículo 3 a 7. Você vai ler em casa Mateus, capítulo 13, versículo 53 e 58. Tá? Amanhã de manhã eu vou falar sobre esses dois textos. Mateus 13, 53 e 58. Fala sobre um campo que o cara encontrou um tesouro, levou o tesouro e depois comprou o campo porque não podia comprar o tesouro, mas o tesouro sempre não ruja para ele. Normalmente o evangelista aplica isso à salvação, à soteriologia. Eu já preguei assim, não tem nada de errado, mas esse campo representa o espírito humano e tem tesouros, códigos, operações de unção, sinais, poder, prodígios, fenômenos malucos, tipo esse de multiplicar o pão e multiplicar o peixe. Diga, o espírito humano do intercessor, Jesus da Galileia, o espírito humano de Elias, de Eliseu, o espírito humano deles, vibrando uma frequência eletromagnética de glória, de adoração, de intimidade, onde uma determinada casta de anjos possui o código de fazer a multiplicação da massa, do volume. E aí ele abençoa o pão, abençoa o peixe, e algo quântico e sobrenatural acontece. Quanto mais eu distribuo, mais multiplica. Isso não é o dom, eu vou orar pedindo a Deus o dom de multiplicar pão e peixe. Não, você tem que treinar o teu espírito, na comunhão do Espírito Santo, na frequência de multiplicação e abundância. Isso já aconteceu com Eliseu no Antigo Testamento. 100 pães de cevada alimentaram milhares de soldados que estavam famintos.
espírito humano vibrando uma frequência de abundante multiplicação. Se você falar para aquele copo de água transborda. Não existe o dom do Espírito Santo, não existe o dom do Espírito Santo de transformar água em vinho, mas existe o Espírito humano de Jesus em violenta e íntima comunhão de oração com o Espírito Santo de Deus, abrindo os portais da física quântica, abrindo os portais do mundo espiritual, céus e terra se encontrando numa palavra, e a água se transforma em vinho, vinho bom, vinho gostoso. Tudo isso são manifestações de um espírito ativado profeticamente. E a igreja tem medo, e a igreja duvida, e a igreja elabora uma arapuca teológica para dizer: isso é só Jesus, hoje em dia nós não podemos orar por essas coisas. Mentira! Deus está despertando o espírito de geração que está manifestando isso. Isso está acontecendo. Eu nunca orei para multiplicar pão e peixe, eu só orei para multiplicar arroz, um peito de frango e uma lata de milho, que alimentou mais de 256 voluntários de evangelismo de rua, porque a Kombi tinha quebrado e não chegou a comida que ia fazer o almoço. Mas 2, 3 conchas de arroz, um peito de frango, uma lata de milho, se multiplicou de uma forma sobrenatural. E 256 adolescentes com fome, com cara de crente, evangelizando, chegaram e comeram daquele arroz, daquele milho e daquele peito de frango, para a glória de Jesus. Então, multiplicar pão e peixe eu não entendo, mas eu já experimentei uma vez na minha vida, multiplicar arroz, peito de frango e uma lata de milho. Você vai operar os sinais, os milagres que Deus tem feito através da vida do apóstolo Eudésio, através da minha vida, através da vida desses líderes e obreiros e pastores dessa casa, e você vai tocar em níveis de glória ainda maiores. De hoje em diante eu te digo: céus abertos, a escada de Jacó, anjo subindo, anjo descendo sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre a tua finança, sobre o teu casamento, sobre o teu fígado, teu rim, teu pâncreas, tua coluna, tua doença. Muito mais do que isso verás. É a resposta de Jesus a Filipe e a Natanael no seu primeiro encontro. Êxodo 7, eu citei e não li, mas eu vou ter para fechar isso e começar a citar as partes do Espírito. Êxodo 7:10, né? Joga aí para nós. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E Arão lançou o seu cordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. 8. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, os feiticeiros, talvez em outras traduções, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. É esse ponto que eu quero. Nem tudo que reluz é ouro. O fato de curar na igreja em nome de Jesus quer dizer que Jesus é glorificado e o testemunho e a sua graça é dada a ele. Não quer dizer que o feiticeiro não pode curar por causa de um pacto com algum outro demônio que ele tem. Também acontece esse fenômeno. Eu também já tomei conhecimento de rodas, de cerimônias de pomba gira cigana em magia de alto nível, que pessoas saíram de lá com dente de ouro também. Não só os que a gente olha e recebe na igreja, a alma cinza fica dourada. Esse fenômeno também acontece no meio do paganismo. Existem testemunhos, existem relatos, existe bibliografia a respeito disso. Também existe essa documentação. Diga: ainda que errandes e rambres imitem os sinais do reino de Deus, diga: a serpente de Moisés engole a serpente dos feiticeiros. O milagre, o prodígio e o sinal em nome de Jesus, que glorifica Jesus e edifica a igreja, é um espírito livre, cheio de comunhão com o Espírito Santo de Deus manifestando. O prodígio, o sinal, o milagre que rouba o coração das pessoas para dividir essa congregação e vão abrir uma outra igreja ali e rebeliar contra a liderança pastoral dessa casa. Questione, muito provavelmente pode ser um demônio disfarçado de anjo de luz. Ah, mas o fenômeno é
quer dizer que é para você se associar e ir atrás de qualquer mago, encantador, que opera sinais e prodígios. Amanhã nós vamos falar sobre Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. E amanhã nós vamos ver a diferença entre o profeta e o encantador que fala um prodígio, acontece, a falsa profecia das trevas se cumpre, e ele diz: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. Anátema, tem que apedrejar. E existe o profeta que fala e profetiza com presunção, não se cumpre, não é para apedrejar, e o texto diz: não dê a ele honra, título, reconhecimento público diante da congregação como profeta de Deus, porque falou com soberba. Então um tem que ser apedrejado, o outro tem que ser discipulado e treinado pastoralmente. Quem disse que numa escola de profetas todo mundo acerta a profecia? Você só vai se tornar um profeta maduro, que vai profetizar com segurança e acertar, porque você errou muitas vezes a palavra profética. O problema não é se você pode errar a profecia. Eu estou dizendo que numa escola de profetas você pode errar uma profecia. Você conhece o verdadeiro profeta não porque ele acerta sempre, porque os magos, Ranes e Rambres, acertaram muitas vezes e não glorificavam Jesus, e não honravam e não adoravam a Yahvé. Então não é teologia de resultado. É quando você é exortado pelo teu pastor, ainda que você seja profeta, você é um profeta que tem um pai espiritual, tem uma mãe espiritual. Você rompeu o espírito de orfandade, de individualidade, e você diz: pastor Eudésio, falei da minha alma, me perdoa. E agora, como é que eu retrato isso? E você se submete a esse puxão de orelha, a esse dom de exortação, que consola, que edifica, mas que também exorta. Não para te destruir no teu potencial profético, mas para te punir e te amadurecer. Pastor, eu falei disso da minha alma, é contra o texto bíblico, filho. Você falou da tua opinião pessoal, só que você falou em nome de Jesus. E é isso que faz a diferença entre a irmã Rita Cabelo de Fogo, no culto da garagem, quarta-feira à tarde, na casa dela, e eu e você, que vamos orar, que vamos profetizar, vamos acertar profeticamente muitas coisas, vamos errar profeticamente outras coisas, e quando errarmos, vamos pedir perdão e dizer: irmão, perdoa, pastor, eu profetizei essas coisas, pensei que estava falando da parte de Deus, eu tive uma intuição, falei rápido, não testei, não provei os espíritos, simplesmente falei do meu emocional. Agora que tudo se esclareceu, a conclusão que eu chego é que eu falei da minha alma, falei da vontade do meu coração, e não falei da mente de Deus para o meu coração. Por favor, o Senhor vai me perdoar. Acabou. Essa é a autoridade do ministério profético do Novo Testamento. Reconheceu que errou, pediu perdão, isso é que Jesus lava e você se submete. Quando não tem essa habilidade, porque você tem uma exegese errada de Deuteronômio 18 e Deuteronômio 13, você carrega a mentira pentecostal de que se a profecia de Deus, você nunca vai errar. Você carrega essa superstição do inferno na sua formação teológica. Aí você erra na profecia e você não pode reconhecer que errou. Seu pastor que não pode pedir perdão, o seu pastor presidente que não pode confessar o seu pecado e pedir perdão no meio da congregação. Pronto, você se torna um monstrinho da manipulação profética. Amanhã eu vou mergulhar nisso. Entenderam que Ranes e Rambres não têm o poder do Espírito Santo de Deus, mas operam o mesmo prodígio de Moisés? Eles também virou o serpente o cajado deles. Diga: Moisés foi treinado no seu espírito pela comunhão com Yahvé, o Eterno, o Deus Pai Todo-Poderoso. Diga: Ranes e Rambres tiveram o seu espírito humano treinado pelas habilidades, pelos encantamentos de diversos demônios, diversos ídolos com os quais eles fizeram pactos, oferendas e sacrifícios. Diga: esse treinamento no espírito pode ser para Harry Potter. E tem uma geração de Harry Potter sendo treinada nas madrugadas na internet e no Netflix pelo mundo afora, preparados para receber o anticristo em Jerusalém. Esse treinamento pode ser para uma nova geração de adoradores, intercessores, profetas dentro da casa de Deus, que vão manifestar sinais, prodígios, milagres e voltar a Araguaína de cabeça para cima. E de cabeça para baixo a gente já conhece. Equipe Louvor e Adoração, vem para cá. Eu vou citar as 9 áreas do Espírito, não vou desenvolvê-las, e nas próximas reuniões nós começamos a mergulhar nisso.
Diga comigo, consciência. Diga, consciência. É uma habilidade do Espírito. Consciência. Romanos capítulo 2, versículo 14, 16, diz que todo homem tem a lei de Deus gravada no seu coração. Ninguém chegou lá para sistematizar 10 mandamentos, mas ele tem um senso de justiça, isso é certo ou isso é errado. Posso matar, não posso matar, devo fazer, não devo fazer. Isso é universal, qualquer raça, qualquer tribo, qualquer povo, qualquer nação. Diga, área do meu espírito, consciência, seja ativada profeticamente, seja lavada, limpada, purificada pelo sangue de Jesus. Diga, inteligência espiritual. Colossenses 1:9, Efésios 1:17 e 19, o apóstolo Paulo ora para que eles sejam cheios de toda inteligência espiritual. O que é uma inteligência espiritual? É algo que você vê pelo Espírito. Diga, eu não estudei inglês, mas pela oração, uma bola me voltou na minha cabeça e eu estou falando inglês agora. Isso é inteligência espiritual. Isso é uma segunda área do espírito humano que deve ser metódica e sistematicamente exercitada. É nessa área da inteligência espiritual que o apóstolo Paulo ora para que os Colossenses e os Efésios sejam cheios de inteligência espiritual, que o Espírito Santo desceu no deserto, e Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 11 diz que o Espírito de Deus veio, a unção pegou 3 famílias no meio do acampamento, e de uma forma mística, sobrenatural, milagrosa, eles aprenderam a fundir o cobre, o ouro e a prata. Diga, eles não haviam estudado isso, mas eles receberam do céu essa ciência. Alguém aqui já orou pedindo para Deus destravar o seu cérebro e conseguir vencer o Windows, e ao utilizar o Windows e você não entendia nada do Windows e de repente uma circuito aconteceu e você agora consegue usar as ferramentas básicas do Windows e nunca fez um cursinho, só fez oração e um arrepio caiu na tua cabeça e você recebeu. Já aconteceu isso com alguém aqui? Sim ou não? É o mesmo fenômeno que aconteceu em Êxodo 31 no deserto. Eu fiquei 90 dias em Los Angeles, comecei a jejuar, orar todas as terças-feiras, e eu disse, Deus, preciso falar espanhol, preciso falar espanhol, preciso falar espanhol. Eu falava espanhol ridículo, era até uma vergonha, o meu portunhol. De repente o pastor disse, você está estudando espanhol? Eu disse, não, mas você está falando espanhol fluente. Eu disse, não, pastor, isso é bondade sua. Prega hoje à noite em espanhol. Eu não sei o que aconteceu, não sei o motivo do céu, mas eu comecei a fluir no espanhol. Não quer dizer que eu não erre no espanhol, não quer dizer que eu não tenho que aprender mais espanhol, não quer dizer que eu tenho que ser inteligente no estudo do espanhol, quer dizer que eu não tinha tempo para estudar, jejuava e orava sempre pedindo por isso, e de repente uma melhora significativa aconteceu na fluência do meu espanhol. Eu conheço um irmão que participou de uma escola de ativação profética, na verdade é uma mulher. E no final da escola ela recebeu uma fórmula matemática no cérebro. Ela dormiu com essa fórmula. Ela acordou e escreveu a fórmula. Ela entregou para a filha dela e a filha dela disse, mãe, você recebeu uma fórmula química. A filha dela é estudante de farmacologia. Ela, estudante de farmacologia, pegou o sonho da mãe, da fórmula da mãe e levou para o professor de farmacologia. E o professor disse, isso aqui é uma fórmula de um shampoo. Como assim? Shampoo. Foi você que fez, você é aluna de farmacologia, você só vai estudar isso no 4º, 5º período, você está no início do curso. Ela disse, não, a minha mãe sonhou com essa fórmula. O professor dela disse, sua mãe recebeu do céu um sonho, uma fórmula de um shampoo. É isso que acontece depois de uma escola de ativação profética. E nós nem estamos fazendo a escola completa, estamos só ministrando algumas matérias delas. Diga comigo, comunhão. Diga, comunhão. O cálice da comunhão é onde o Espírito Santo de Deus transborda o pleroma, o poder do Espírito Santo de Deus. Terceira área do Espírito. Diga, assento de poder. É um dos milagres instantâneos. Os raios dos relâmpagos saem do estrumo de Deus e se conectam com o Espírito humano. É numa área do Espírito humano chamada assento do poder. Nos próximos dias eu desenvolvo isso. Diga, intuição. Intuição. Todos temos intuição. Feiticeiro tem intuição. Drogado tem intuição. Bandido tem intuição. Crente em Cristo Jesus tem intuição. Pastor tem intuição. Eu menti para minha mãe dizendo que fui para a escola. E a minha mãe teve uma intuição. O Espírito Santo de Deus incomodou ela que eu estava no fliperama jogando videogame e faltando aula. Depois o meu pai recebeu uma outra unção de chinelada na minha bunda. Aleluia, glória a Deus. É para salvar a alma desse adolescente, dessa criança que faltou a aula para jogar fliperama. Eu te pergunto,
Intuição é uma coisa que Deus só dá para os profetas. A minha mãe tem que ligar para a Rita do cabelo de fogo e dizer: "Uma Rita, ora aí, porque se Deus te revelar o meu filho está, eu estou indo sem paz, eu perdi a minha paz, estou tendo uma intuição que Ele está medindo para mim." Não, você mesmo tem acesso a isso. Diga: "O Espírito de Deus habita em mim." Eu é que tenho que aplicar cada uma dessas ferramentas, dessas habilidades, desses setores, aspectos do meu espírito humano a serem metodicamente treinados pela comunhão com os filhos de Deus. É daí que nasce a palavra metodistas, método de repetição na oração, na intercessão e no jejum. Metódicos. Diga: 5 sentidos do espírito humano: visão, audição, tato, paladar e olfato espiritual. Herança de DNA e RNA no espírito. Você conhece a herança de DNA e RNA do cromossomo genético? Existe uma no espírito. Existe uma área do espírito humano, é a 8ª área do que eu sistematizei no ensinamento, chamado Parnassá. Diga: o meu espírito, existe um botão que pode não ser ativado profeticamente pela fé e pela palavra de Deus, que ativa o dom de adquirir riqueza. Parnassá, Tessalash. 9ª e última área do espírito humano é a habilidade da ressurreição. Existe um setor do espírito humano que é especificamente feito para o código da ressurreição, o poder da ressurreição. Você é vivo, você é ser humano, você não é reptiliano, você não é alienígena, você não é OVNI, você não é avestruz, você não é ganso, não, eu sou ser humano. Então o seu espírito tem um botão chamado ressurreição. Tem uma área do espírito humano que é a área da autorregeneração. Essa área do espírito humano que foi arquitetada para Deus, para ativar a unção, o milagre, o fenômeno, o poder de Deus que vem do céu com ressurreição, ela tem que ser aplicada nessa área. É a área da cura das doenças, da enfermidade. O esoterismo pega essa verdade e diz: todos nós temos uma árvore da vida dentro do espírito humano com uma capacidade de autocura. Vamos fazer yoga para liberar a nossa árvore da vida e nos autocurarmos interiormente. E não é que o fenômeno de cura acontece sem Jesus, sem cruz do Calvário, sem o sangue que nos lava e purifica o nosso pecado? É a manifestação de ramos e ramos numa essência que Deus deu a nós. Diga: eu recebo e eu libero a unção de cura pelo poder, pela habilidade que Deus me deu de autorregeneração, de ressurreição. Você vai aplicar a ressurreição financeira na tua contabilidade, a ressurreição do teu casamento que está desgastado. Você vai aplicar isso na ressurreição do teu fígado que está podre e receber cura no fígado, não importa. Todos nós temos dentro do nosso espírito de adorador um setor responsável pelas atmosferas de ressurreição. Se coloque em pé. Solta a ressurreição nas suas mãos e comece a orar em línguas. Comece a adorar ao Senhor. Diga: Espírito Santo, como despertaste o espírito de Zorobabel, desperta o meu espírito, desperta o meu interior, desperta o meu homem interior, desperta as faculdades do meu espírito, quebrantado, contrito. Talvez você tenha que dizer: Deus, há muito tempo eu não consigo me quebrantar na oração, não consigo me rasgar na tua presença, há muito tempo eu não consigo me quebrantar espiritualmente. Minha mente está cauterizada, meu espírito ficou embotado, ficou travado, não consigo fluir nas asas da adoração. Esses são os elementos básicos. Esse é o feijão com arroz, os exercícios de ascensão na sala do trono. Eu vou orar pedindo para Deus tirar o teu espírito dentro do teu corpo e te levar ao terceiro céu nessa primeira noite de imposição de mãos na cabeça. Você deve estar dizendo: meu Deus, você é um herege, cadê isso na Bíblia? Eu não ia nem citar, a Bíblia já está fechada. Está em Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 10. Só tenho que achar aqui. Oh, vai adorando ao Senhor, vai orando em línguas. E o anjo do Senhor, em a mão do Senhor, tirou o espírito de dentro do corpo de Ezequiel.
céu no resplendor da cor de relâmpago, da cor de inox, da cor de âmbar. E estendeu a forma da sua mão e tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe visões a Jerusalém. Espírito
pecador, querendo que tem galardão para a gente ir embora. Me tira minha ousadia. Eu te peço perdão, eu te peço perdão, eu te peço perdão. Seja lavado, purificado, remido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Respira fundo. Anjos do Senhor, toque no nervo olfativo e ative a habilidade sobrenatural de sentir cheiros espirituais agora. Assim como Eliseu orou e os olhos do moço se abriu e ele viu carruagens de fogo, mas eram os carros e as carruagens angelicais de fogo que estavam com eles do que o exército da Síria. Eu oro agora e peço, toca no nervo olfativo. Habilidades espirituais que são adormecidas, acorda. A habilidade do espírito do adorador e do intercessor seja ativado agora para sentir cheiro no mundo espiritual. Cheiro no mundo espiritual. Cheiro no mundo espiritual. Eu abro um portal de mirra. Aromas no tabernáculo. Perfumes no tabernáculo. Começa a se materializar agora. Aquele que crê, sinta cheiro de mirra. Aquele que não crê, sinta cheiro de mirra. Aquele que está assistindo pelo YouTube, sinta cheiro de mirra. Aquele que está a quilômetros de distância, receba manifestações angelicais de pó dourado, pó prateado, dente de ouro, pedras preciosas. Unge as vossas mãos com azeite. Unge as vossas mãos com sangue. Começa a brotar sangue na mão. Começa a brotar azeite na mão. Toca no nervo olfativo. 3, 2, 1. Cheiro de mirra. Cheiro de nada. Cheiro de aloés. Pelo meio de 6 asas, manifesta mirra, manifesta perfume, jasmim, aromas doces, aromas do tabernáculo. Especiarias serão queimadas para o Senhor. Materializa esse perfume em nosso meio. 3, 2, 1. Quem sentiu, quem está sentindo um cheiro diferente?
Balança a sua mão bem alto, levanta a sua mão bem alto. Vai na casa, materializa toda orar, no rosto, no braço, na camisa, na Bíblia, na cadeira, no carro, aqui na palma das mãos. Começa a manifestar agora. Há uma unção de alegria, há um embriagar do Espírito Santo. Não espere que eu faça por você o que a religião roubou de você. Feche os seus olhos, abra a sua boca, comece a ouvir o som que sai da sua boca e comece a invocar, comece a adorar, comece a se render a Ele. Vamos cantar mais um cântico, cânticos de invocação, vamos adorar o Senhor. As atmosferas estão se somatizando, as atmosferas vão se acumulando, elas vão se intensificando. Existem áreas do espírito humano que estão sendo acordadas, despertadas, estavam batidas, o Espírito Senhor está levantando essa habilidade do espírito da guerreira, do espírito guerreiro. Alguns precisam da habilidade de ganhar dinheiro, outros precisam da habilidade de discernir intuitivamente, profeticamente o espírito das pessoas. Outros precisam de uma inteligência espiritual. Ele tem muita inteligência na alma, no psique, mas ele não tem força no pneuma, no espírito dele. Ele não treinou o espírito dele. Consciência das coisas espirituais, consciência das realidades espirituais, assento do poder, esconderijo da força, assento do poder, esconderijo da força, é onde o Senhor se assenta, e relâmpagos saem da tua oração, relâmpagos saem da tua boca, relâmpagos saem da tua imposição de mãos, raios, relâmpagos, trovões que saem da base do trono de Deus. Acerte o meu espírito, acerte o meu homem interior, ativa as faculdades adormecidas de intercessão, ativa as faculdades adormecidas de adoração. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor e adoração dos meus lábios. Pai, unge essas mãos com fogo para curar. Concentre na palma da sua mão agora. Unge os ministradores de cura. Toque na mão desse homem, toque na mão dessa mulher. Fogo, eletricidade, calor, formigamento, azeite, gotas de sangue. Comece a brotar nos poros, comece a depositar sobre a palma dele, sobre a palma dela. Manifestações visíveis de uma operação de unção invisível comece a se materializar. Peça a unção de cura, peça o dom de curar enfermos. Peça agora, vai. Jesus está aqui. Toque nas vestes dele e receba o dom de cura. Para você curar e orar pelas suas enfermidades. Para você curar e você orar pela enfermidade dos outros. Eu estou disponível numa atmosfera de saúde, uma atmosfera de cura. Paralíticos, surdos, cegos, onde vocês estão? Alinhamento de vértebra, cirurgias espirituais. Diabetes, esclerose hepática, câncer do inferno, seja arrancado agora. Haja cura pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Cistos, nódulo, caroço, cisto benigno, cisto maligno, não importa, em nome do Senhor Jesus, saia desse corpo agora. Adore com mais um canto.
E que o seu Espírito assim receber a manifestação dele. Filha sua mente da facilidade. Leve ela ao terceiro céu. Sala do trono, sala do trono, sala do trono. Aí vamos nós. Os cadeados foram rompidos. As correntes foram destruídas. A porta da tua gaiola está aberta. Saia dessa gaiola. Saia desse cativeiro. E suba no terceiro céu. Eu falo ao meu espírito, sai dessa dimensão de medo, passividade, dúvida e entra no terceiro céu. Anjo do Senhor, Espírito Santo de Deus, leva o meu espírito à audiência com o Eterno. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Eu ouso pisar na sala do trono, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu ouso caminhar entre os 24 anciões. Eu ouso caminhar entre os 4 seres viventes. Eu ouso passar no meio dos 7 Espíritos de Deus que ardem diante de Deus e são enviados a toda a terra. Coberto pelo sangue, lavado pelo sangue, purificado pelo sangue. Pela fé em Jesus, eu me achego junto ao trono do Pai. Eu toco na base do trono. O Senhor estende o seu cetro. Vamos ouvir essa turma? Preparar para encerrar. Eu quero convidar todos os pastores do ministério, as pastoras, a virem aqui à frente para receber o azeite e estarem ungidos.